Boa noite. Bom ver vocês aqui nesse domingo, mas vejo vocês um pouco sérios, então cumprimente a pessoa que está do seu lado. Se tiver intimidade para dar um abraço, pode dar, se não, dá só um aperto de mão, um sorriso, pelo menos para eu ver vocês sorrindo aí um pouquinho. Se você está nos visitando essa noite, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade, possa voltar mais vezes. Afinal, essa é a casa do seu pai. Amém? Amém. E aqui a gente é bem-vindo, todos nós. Vou pedir você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, é logo ali no início da Bíblia, depois dos livros ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Você vai encontrar Josué, depois vai encontrar Juízes, vai encontrar Ruth e vai encontrar 1 Samuel. Vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, a gente te agradece nesse momento por abrir a tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito possa estar atuando em nossa mente, nosso coração, que o Senhor possa me usar mais uma vez e que ao refletirmos nestas histórias que vamos contar aqui nesta noite, possamos compreender que o Senhor é um Deus poderoso, mas também um Deus amoroso. Ajuda a gente nesse momento, que as preocupações, ansiedades e angústias possam ter ficado um pouquinho ali no cantinho da nossa mente, para que a gente possa dedicar nesses minutos a ouvir de maneira audível e sem ruído a sua voz. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Diz assim: tomou então, quem? Samuel. O que? Uma? E a pôs entre Mispe e Sem, ele chamou o quê? Qual era o nome da pedra? Ebenezer. E disse o quê? Senhor. Você sabia que Ebenezer significa até que nos ajudou o Senhor? Sabia, né? Tem até música, né? E alguns cantores que cantam essa música falando de Ebenezer, dizendo até aqui nos ajudou o Senhor. E acho que a gente, quando vê esse verso, ou remete a nossa mente a essa palavra e a essa história, a gente pensa naquela vida que a gente leva atribulada, mas podendo acordar de manhã ou dormir à noite, respirar e dizer o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gosto dessas frases ou dessas palavras da Bíblia que ficam marcadas na mente de muitas pessoas, porque são maneiras diretas de você comunicar uma mensagem, mas eu gosto mais ainda de olhar o contexto de onde elas saíram. Ebenezer, mais do que até aqui nos ajudou o Senhor, significa, sabe o quê? Pedra de ajuda. Pedra de ajuda? É. Se você pegar o que a palavra Ebenezer significa, ela significa pedra de ajuda. E ela aparece, essa palavra, só 3 vezes na Bíblia. Aqui, e alguns versos e capítulos aqui, um pouquinho para trás, mas dentro desse pedaço de 1 Samuel. Ela representa um lugar, uma aldeia, né, onde algumas pessoas ali de Israel moravam. A aldeia onde Israel foi derrotado pelos filisteus, alguns capítulos antes aqui. E depois aqui ela aparece como Samuel ali, como uma pedra, para representar uma vitória de Israel contra os filisteus. E significa pedra de ajuda. Não tem mais Ebenezer em outro lugar da Bíblia, só aqui. Só nesse trechinho aqui, nessa seção da Bíblia que a gente vai estudar um pouquinho nessa noite. Agora, o interessante é como se chegou até aqui, o capítulo 7, verso 12. Muita coisa aconteceu, até essa pedra ser colocada ali por Samuel, representando o auxílio de Deus. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você se sente necessitado da ajuda de Deus, sim ou não? Sim. Você acha que o povo de Israel, naquele momento, se sentia necessitado da ajuda de Deus, sim ou não? Sim. Todos nós necessitamos da ajuda de Deus.
Todos nós queremos o Ebenezer. Agora, uma coisa interessante é, se você deixar marcado aí na sua Bíblia, 1 Samuel, e volta um pouquinho para o último capítulo de Juízes. Antes de 1 Samuel vai ter Ruth, que está ali no meio, um pouco de intruso, né? Mas, porque o livro de Juízes termina e logo a história que vem na sequência ali, se você pega cronologicamente, ficaria mais legal se fosse o livro de 1 Samuel, mas Ruth está aí no meio, ok? Mas vamos ler agora ali Juízes, no último capítulo de Juízes, que é o capítulo 21, o verso 25. Você sabe que depois de Moisés e Josué, né, o povo de Israel ficou ali organizado, né, e governado por juízes, que eram pessoas que julgavam as coisas dentro do povo, que lideravam davam esse julgamento ali no povo, com a ideia de sempre serem direcionadas por Deus. E você sabe um exemplo de um juiz? Quem foi juiz de Israel? Fala um exemplo só. Não sabe nenhum. Foram 14. Um. Próprio Samuel foi um. Quem mais? Um que era muito forte. Sansão. Uma mulher que foi juíza. Débora. Tivemos vários ali juízes, né? Alguns bons para o povo, alguns não tão bons assim. O que acontece é que durante aquele período dos juízes, quando você vai para o último verso, a conclusão ali do período dos juízes é o que está ali no capítulo 21, verso 25. Diz o quê? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o quê? Nossa. Como é que você acha que é uma sociedade onde cada um faz o que acha que é certo? É bom ou ruim? Parece com a nossa? Parece um pouquinho? Parece um pouquinho, né? Cada um faz o que acha que é certo. Você não pode falar alguma coisa para a pessoa que ela fala assim, não, eu sei o que é certo. E às vezes parece que a gente vive num mundo onde você não tem um caminho certo, porque todo mundo acha o certo de uma maneira diferente. Todo mundo quer viver de um jeito diferente, parece que não tem certo. E parece com o que estava acontecendo em Israel. Naqueles dias, e o motivo que se diz é que não havia rei em Israel, isso já é uma outra história, mas diz, cada um fazia o que achava mais reto. A gente olha para uma sociedade e enxerga uma sociedade, talvez a gente olhe e pense, olha, a sociedade perdeu o rumo, cada um faz o que quer. Onde está a bússola moral dessa sociedade? A gente critica e critica. E o que é interessante, e aí você pode voltar para 1 Samuel, porque é a sequência dessa história, e pode deixar ali a partir do capítulo 1 mesmo. O que é interessante é que cada um fazia o que era certo, e você fazia o que achava que era certo, então você pode pensar, era uma sociedade que não tinha moralidade, mas sabe onde estava nascendo a imoralidade nessa história? Dentro da igreja da época. Sabe quem era juiz nessa época? Eli. Você sabe quem eram os filhos de Eli? O Ricardo falou aqui ontem, para quem estava aqui ontem. E eles eram o quê? Bons ou ruins? Ruins. Você pode imaginar uma sociedade imoral, onde cada um faz o que bem entende. E quando você olha para aquela instituição que deveria ser a bússola para guiar aquela sociedade, e ela talvez seja mais imoral do que as próprias pessoas. Era essa a realidade de Israel na época. Uma sociedade corrompida e a sua igreja corrompida. Os habitantes corrompidos e os líderes religiosos corrompidos. Às vezes a gente acha, nesse mundo, que a igreja é um local onde você tem uma proteção contra corrupção, imoralidade e pecado. Queridos, muitas vezes essa não é a realidade. Uma igreja feita de pecadores, e todos nós somos pecadores, pode ser uma igreja também
onde os seus membros não estão próximos de Deus como deveriam estar. Naquele tempo, a igreja da época, o tabernáculo, os líderes religiosos, os sacerdotes, deveriam aproximar as pessoas de Deus. Mas o que eles faziam? Afastavam as pessoas de Deus. E a sociedade se corrompeu. E aí, nesse contexto, aparece... E você vê como Deus age. Porque muitas das vezes a nossa visão, quando a gente encontra uma instituição religiosa em que a gente enxerga ela como distante de Deus ou não seguindo talvez os princípios de Deus, ou as pessoas que lá estão não seguindo os princípios de Deus, qual é a nossa reação? Ir embora. Não, aquela igreja lá tem pessoas que não estão usando os recursos da maneira correta. Eu vou embora, não vou devolver o dízimo, não vou devolver a oferta, não quero fazer. Você imagina se Deus pensasse assim? Se Deus olhasse para uma igreja e visse, olha, essa igreja ali tem pecadores fazendo coisas erradas. Risca ela, destrói ela. Ia dar certo? Não. O que é interessante é que Deus, quando Ele escolhe o povo de Israel para ser o portador da mensagem de salvação, aquele que guardaria os maiores tesouros de Deus para pregar para toda a humanidade. E esse povo, ele por muitas vezes vai se afastando de Deus, como foi nesse contexto aqui. Deus não desiste do povo. Não, Deus não desiste. Deus levanta pessoas para trazer reforma para aquele povo. Não desista da sua experiência com Deus. Não desista da instituição religiosa que você pertence ou que você frequenta muitas vezes. Pode ser que ela seja falha e tenha falhado com você. Mas talvez seja através de você que Deus possa ajudar na reforma dela. Todos nós precisamos de um coração transformado. E talvez Deus queira usar a mim e a você para que essa reforma aconteça. E naquele momento ali em Israel, aparece uma pessoa. E se você ler de 1 Samuel do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai ter essa visão. Aparece uma pessoa, sabe qual é o nome dela? Ana. Você conhece a história de Ana? Ana era uma mulher que não podia o quê? Ter filhos. E para piorar a situação, o marido dela, qual era o nome do marido dela? Qual era o nome do marido dela? Eucana. Ele tinha uma outra mulher, não tinha? Qual era o nome? E essa tinha o quê? Filhos. E naquela época, até porque eles entendiam que o Messias viria através de um nascimento, uma mulher que não tinha filhos era vista como alguém que não estava na terra para seguir os propósitos de Deus, porque Deus não estava usando para um propósito. E você pode imaginar como Ana se sentia. E a Bíblia diz, depois você pode ler, que uma vez ao ano eles iam até a cidade de Siló, que era onde estava o tabernáculo para oferecer sacrifícios. E Ana, triste, amargurada, nem comia, nem nada, muitas vezes. E a outra mulher do seu marido, que era tratada como quase uma rival, fazia o que com ela? Humilhava. Mas parece que o marido de Ana, Eucana, amava mais a Ana até do que Penina. Mas ele não sabia lidar muito bem com as palavras. E tem uma passagem aqui que ele chega para Ana e fala assim: Ana, por que você está triste? Eu não sou melhor para você do que ter 10 filhos? Quem era ele, né? Se achava um pouco, né? Para que você quer ter filho? Você tem a mim, né? Isso ajuda para você, mulher, que está aí angustiada e de repente aparece e fala assim: olha, mas tem eu. Você não precisa de mais nada. Tem a mim. A gente às vezes se acha, né, Eduardo? Não é. O Eucana não ajudava muitas vezes. E Ana, daquela vez que ela foi a Siló, angustiada como estava, ela começou ali a orar e a clamar de uma maneira diferente. Eu fico pensando muitas vezes nas nossas orações para Deus.
A gente ora às vezes com muito formalismo para Deus e vai lá e coloca, tenta escolher as melhores palavras e tudo para pedir e tudo mais. E aí vem meu filho, que acabou de fazer 5 anos, para me pedir uma coisa. Que formalismo que tem? Nenhum. É uma gritaria, exigência e choro. E ai de você se não der. E quando a gente pensa, Jesus exemplificando a oração e o pedir e dizer, vocês têm que pedir como uma criança e insistir, talvez o jeito de orar que Jesus quisesse falar era esse jeito de Ana, e talvez não tanto o nosso jeito formal de colocar. E Ana, talvez ali em lágrimas, pedindo a Deus uma única coisa: Senhor, eu quero ter um filho. E Senhor, se você me der a graça e a bênção de ter um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Imagina, Senhor, me dá um presente. E assim que eu ganhar o presente, sabe o que eu faço para você? Te devolvo. Faz sentido isso? Você sonha com uma coisa, você pede uma coisa, e você conquista, e a primeira coisa que você faz? Devolvo. Parece que não faz muito sentido. Mas a fé de Ana não era uma fé de ter uma bênção para ela, mas de poder ser um canal de bênçãos através dela. Você vê como ela se sentia? Ela não queria ter um filho apenas por querer ter um filho. Ela queria fazer parte da missão de gerar pessoas que podiam pregar e salvar e auxiliar. Ela entendia que as bênçãos, mesmo ela pedindo, não eram só para elas. Ela entendia que a bênção que ela receberia deveria ser devolvida para abençoar os outros. O que é estranho é que ela, e Ana significa favorecida, ela que a princípio era alguém que estava sendo desfavorecida, pois a Bíblia diz que Deus fechou o seu ventre, ela clamava a Deus, e lá de dentro do tabernáculo sai o sacerdote, Eli, aquele que deveria ministrar pelo povo, aquele que deveria acolher o povo, aquele que deveria aproximar o povo de Deus. Ele olha para ela e fala o que para ela? Você parece o quê? Uma o quê? Uma bêbada. Você já confundiu alguém orando com alguém embriagado? Não. Você pode imaginar como deveria ser o tabernáculo naquela época, porque para Eli, confundir uma pessoa orando em angústia com alguém embriagado, você pode imaginar. Ana então começa ali uma conversa com Eli. Eli entende então o que está acontecendo, a abençoa para que Deus lhe conceda o que ela está pedindo. E o que é interessante é que mesmo sem receber qualquer sinal de Deus, de que Deus concederia a ela o que ela estava pedindo, a Bíblia vai dizer que ela sai dali calma, tranquila. Ali no capítulo 1, verso 18, diz: E disse ela, acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quantas vezes você orou a Deus em desespero e mesmo sem ter qualquer sinal de que Ele daria o que você pediu, você saiu calmo? Seu semblante mudou. Relacionamento com Deus, querido, não é simplesmente receber os seus pedidos, mas é o próprio relacionamento que faz com que você confie e consiga entregar as suas angústias para Deus. Ana não tinha certeza se ela seria abençoada, provavelmente, mas ela sabia que tinha entregue e Deus a tinha escutado. Agora, Deus saberia o melhor a se fazer.
A história você conhece? Ela então tem um filho. Qual o nome do filho? Samuel. E o que ela faz agora? Ela volta ao templo, depois que ele desmama, e faz o quê? Devolve. Você devolveria o seu filho para aquela instituição da época corrupta e imoral? Não é estranho, né? E ela devolveu. Porque ela entendia que se Deus concedeu a ela, Deus tinha um propósito maior. Você se entende como parte de um propósito? Você entende que Ana olhava para a bênção não como algo a ser desfrutado por ela, mas como parte de um propósito? Você entende que a tua relação com Deus tem que ser parte de um propósito maior? Eu não sei qual é o propósito de Deus para a tua vida. Mas talvez você se feche para um relacionamento com Deus, ou você queira tomar o controle do relacionamento com Deus, onde você diz, onde você acha que você sabe o que tem que fazer, e você não escuta a voz de Deus na tua vida, e você se fecha e depois você pensa assim, poxa, mas eu nunca entendi o que Deus quer para mim. Samuel, no templo, aprendendo o ofício de ministrar ali no templo, e a Bíblia vai falando disso. E você pode imaginar Eli, que agora era como um pai para Samuel, olha para Samuel e olha para os seus outros filhos. Tinha diferença ou não tinha? Sim ou não? Depois, se você ler, você vai ver o que os filhos de Eli, Rofni e Finés faziam. Um homem do Senhor, e isso está lá no capítulo 2, ele vai aparecer para Eli, vai conversar com Eli, e vai profetizar contra Eli e a família dele, e dizer, olha, por tudo que você e seus filhos estão fazendo, e por você ser conivente com os seus filhos, quase um cúmplice dos seus filhos em todas as coisas erradas que eles fazem, sua família, no sacerdócio, vai acabar. A história continua, e tem talvez a passagem mais conhecida sobre Samuel, que as crianças também conhecem muito, que é aquele episódio em que Eli está dormindo, ou tentando dormir, Samuel também é lá no quarto dele, e de repente Samuel escuta o quê? Escuta o quê? Uma voz. Ele acha que é quem? Eli. Ele vai até Eli, ele fala, não fui eu, ele volta, e acontece isso 3 vezes, até que Eli percebe o que está acontecendo e fala assim, Samuel, próxima vez que você ouvir essa voz, é a voz de Deus, você diz, fala, Senhor, que Deus vai falar com você. Samuel escuta a voz, Samuel diz, fala, Senhor, que teu servo ouve, e Deus vai falar com ele e fala o que para ele? Você sabe o que Deus fala para ele? Não? Vou contar para você. Ele fala exatamente o que vai acontecer com o sacerdócio de Eli e com seus filhos. Agora você pode imaginar que mesmo Samuel vendo o que a família de Eli fazia de errado, ele gostava de Eli, afinal era o pai dele, o pai adotivo, vamos falar assim dele. E Samuel morreu de medo de contar isso para Eli. Mas Eli, que já não tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, ele procura Samuel no outro dia e diz, Samuel, o que aconteceu? Conta para mim, não me esconde nada. Você ia querer contar isso? Você gosta de dar notícia ruim? Gosta ou não gosta? Não. E a notícia era muito ruim. Samuel conta tudo, não esconde nada. Ele então diz, o Senhor é que sabe de todas as coisas, que Ele faça o que parecer melhor. Ele tinha jogado a toalha. Quantos de nós, muitas vezes, já não jogamos a toalha? Talvez por um filho, por um familiar ou por um amigo. Já fizemos tanto, já oramos tanto. Nada acontece. Às vezes nos sentimos cúmplices, coniventes e procuramos nossos erros para entender por que aquilo aconteceu e está daquela forma. A história continua.
Samuel vai dar uma sumida, isso é, o que eu falei para vocês aconteceu até o capítulo 3. Samuel vai dar uma sumida nos próximos capítulos 4, 5, 6, não aparece mais Samuel, depois ele volta no capítulo 7. Mas o que vai acontecer agora é que vai haver uma guerra entre os filisteus e Israel. Os israelitas, eles entendiam que eles eram o povo escolhido de Deus e protegido de Deus e poderiam vencer qualquer batalha. E eles vão lá guerrear com os filisteus e eles perdem a batalha. E aí eles lembram de uma coisa. Olha, Senhor, por que a gente perdeu a batalha? A gente é o povo escolhido. Ah, e tem uma ideia. Sabe qual é a ideia? Pega a Arca da Aliança. Traz aqui para frente da batalha. Agora a gente vai ganhar. A Arca da Aliança, para quem não conhece, ela trazia a memória e representava a aliança ou o acordo que existia entre o povo de Israel e Deus através dos 10 mandamentos, do maná, que era a provisão de Deus e outras coisas, e representava também a presença de Deus no meio do povo. E eles trazem a arca para a frente de batalha. A Bíblia diz que os soldados estão tão eufóricos quando eles veem aquela arca vindo, que eles gritam tanto que estremece tudo ali. E os filisteus, quando eles escutam isso, eles percebem o que está acontecendo, eles temem tanto que eles falam, o Deus está lá com eles, aquele mesmo Deus que livrou-eles do Egito. E os filisteus estão com medo agora. É impressionante como os filisteus temem a Deus mais do que o próprio povo de Israel naquela época. E eles não querem enfrentar a batalha, porque eles estão com medo. Mas ali os generais colocam assim, não, vamos lá, e eles vão. E eles vencem a batalha contra Israel, morrem cerca de 30 mil homens. E não só isso, eles pegam a Arca de Aliança e levam embora. Israel perdeu a Arca da Aliança. No mesmo dia, conforme a palavra de Deus, morrem os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Um mensageiro vai contar para Eli isso. Quando Eli escuta que a Arca da Aliança agora não estava mais em Israel, foi levada pelos filisteus, Eli cai da cadeira, bate a cabeça, morre. E, além disso, mais tragédia, a nora de Eli, que estava grávida, vai dar à luz, por conta de tudo acontecendo, ela morre também, mas antes que ela morra, ela dá o nome para o filho, para o neto de Eli, de Icabode, que significa, a glória se foi. Foi-se a glória. Você pode imaginar, o povo escolhido de Deus, e a história terminando de uma maneira tão simbólica, como a mulher dando o nome para o representante do sacerdócio, até então, como a glória se foi. A glória se foi. Esse não era o plano de Deus. Esse não era o plano de Deus. Você pode imaginar o plano de Deus para o povo de Israel. Plano de bênção, de prosperidade, de acolhimento. Mas olha o que o povo faz. Olha o que a instituição religiosa, olha o que os sacerdotes fazem. A glória se foi. Como é que está a sua vida, querido? Você sente a glória de Deus na sua vida? Ou a glória se foi? Muitas vezes a gente não vai percebendo como isso acontece. É um passo de distanciamento para Deus de cada vez. Passo, um passo. E quando você olha, cadê a glória? E você não sente mais a presença de Deus na tua vida? E você não acha que Deus te abandonou? E eu fico imaginando aqueles soldados entendendo, olha, mas a gente fez tudo o que era certo, trouxe a Arca da Aliança para cá. E a gente perdeu. Deus não é nosso garçom.
Deus não é nosso garçom. Quando você vai no restaurante, o garçom é aquela pessoa que está lá, mas você não nota muito ele. Só quando o quê? Só quando você precisa. Assim era o povo de Israel. Senhor, está faltando pão, me dá pão. Senhor, está faltando água, me dá água. Senhor, guerra, vem cá. Senhor, relacionamento, transformação de vida, mudança de coração, não. Eu quero fazer o que eu quero. Quando eu precisar de você, eu te chamo. Essa era essa realidade. A Arca da Aliança, os filisteus pegam e colocam ela como aquele troféu da vitória, dentro do templo de Dagon. Primeiro dia que ela está lá, Dagon cai. Calma aí, foi coincidência. Coloca ela em pé de novo. Agora Dagon está cortado aos pedaços. Ficou só o tronco, pé para um lado, cabeça para o outro. Os filisteus falam assim, olha só. E todo mundo ali próximo, sofrendo de tumores e pragas, e eles começam a jogar a arca para outra cidade. Não, tira daqui, leva para aquela cidade lá. E qualquer cidade que fosse, as pessoas começavam a ficar doentes. Queridos, entenda uma coisa, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Alguém aqui tem medo da polícia? Não levanta a mão. Ou quando você vê a polícia, você sente mais segurança? E se você tiver parado o carro em cima da calçada e você vê a polícia perto, o que você sente? Deus é poderoso. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Você não pode dizer que é cristão e tomar o nome dele para a tua vida e seguir outros deuses e outros ídolos. Entenda que Deus é bom, Deus é amor, mas Ele também é poderoso. Filisteus e filhos de Israel brincando com Deus. Quando eu precisar de Deus, eu trago Deus. Agora não preciso, deixo Ele de lado. Era assim. E eles sofreram na carne e entenderam que com a glória de Deus não se brinca. Os filisteus desesperam, falam assim, vamos devolver. Devolve para Israel. Coloca em cima do boi, leva isso. Se o boi caminhar na direção de Israel, a gente entende que era para ir para lá. Se for para o outro lado, a gente vê a coincidência. O boi foi direto para Israel. Chegou numa cidade. Pegaram a arca. E fizeram tudo errado. O povo de Israel, quando recebeu a arca, sacrificou os animais errados, não cobriu a arca, olhou para dentro e morreu também um monte de gente de Israel. Como o povo de Israel foi longe. A arca então vai para outra cidade, lá fica 20 anos. E aí Samuel aparece de novo. Samuel que fez um trabalho ali de anos, tentando levar a palavra de volta para o povo. Agora ali no capítulo 7 de 1 Samuel, a partir do verso 5, disse mais Samuel, 1 Samuel capítulo 7, verso 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só a quem? Ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, que orarei por vós ao Senhor. E aí começam alguns rituais até que não tinham antes ali, de jogar água perante o Senhor, jejuaram ali tudo, reconhecendo que pecaram como o Senhor. Os filisteus, quando ouviram isso, viram que eles estavam congregados. É agora.
vamos lá destruir Israel. Se você volta 3 capítulos antes, você não precisa voltar agora, você vê um povo de Israel pronto para ir para a batalha, se sentindo preparado, e perde. Agora você vê uma coisa diferente. Eu não tenho mais um monte de militares ali preparados para a batalha. Eu tenho um monte de pessoas jejuando, orando e congregando. Os filisteus vão até eles. Israel, que antes tinha toda a coragem, e os filisteus é que temiam, agora o povo de Israel está com medo. Ele fala: Samuel, intercede por nós. Intercede por nós. Samuel intercede por eles. E o que é interessante, ali no verso 10, diz: enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E ali no verso 12, o que a gente leu no início da mensagem: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispe e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero terminar essa mensagem. É uma mensagem que serve para cada um de nós refletir. Qual é o seu relacionamento com Deus? É bom falar Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas essa pedra de ajuda, que representa o próprio Cristo, simbolicamente, ela não está lá para você controlá-la e dizer: agora eu quero, eu uso, agora eu não quero, eu não uso. Não é assim. Você precisa de um relacionamento íntimo com Deus a cada dia. Você não pode se afastar. Você não deve se afastar. Deus não é o seu garçom. Deus é poderoso. Ele é a pedra de ajuda. Ele é a pedra de ajuda. Ele é o Ebenezer. Mas você precisa se relacionar com Ele a cada dia. Você precisa entender e entregar o controle da sua vida nas mãos dele. Eu não sei como é que você está na sua vida. Eu não sei o quão longe você se sente de Deus muitas vezes, em muitos dias. Eu não sei quantas vezes você usou Deus apenas como um garçom na tua vida. Eu não sei se você tem um compromisso real com Deus, e muitas vezes eu sinto que falta de mim também esse compromisso real com Deus. Mas hoje é o momento de olhar para aquela pedra de ajuda, Ebenezer. Mas antes de clamar pela ajuda, dizer: Senhor, perdoa por tudo que eu fiz. E a pedra de ajuda lá estará, para te erguer, te levantar e te dar a vitória. Amém.